Imagine por um instante que todas as guerras que você já ouviu falar, cada batalha, cada conquista, cada derrota, fossem apenas a superfície visível de algo muito maior. Algo que se movia silenciosamente por trás de linhas de fronteira, discursos inflamados e exércitos colossais. A Segunda Guerra Mundial costuma ser lembrada como o choque brutal entre grandes potências, o duelo entre aliados e eixo, a disputa entre democracias e ditaduras. Mas existe uma dimensão dessa história que permaneceu escondida por décadas, enterrada sob pilhas de documentos confidenciais, relatos incompletos e memórias silenciadas. Uma dimensão feita de pessoas que nunca apareceram nas fotografias oficiais, que nunca tiveram seus nomes gravados em monumentos e cujos feitos foram por muito tempo ignorados. Entre elas estavam milhares de mulheres que lutaram sem uniforme, sem reconhecimento e muitas vezes sem qualquer garantia de que suas ações seriam lembradas. Ou ao lado delas, máquinas enigmáticas, códigos indecifráveis e tecnologias improváveis moldaram silenciosamente o destino do mundo. Este documentário não começa com tanques cruzando fronteiras ou aviões cortando o céu carregados de bombas. Ele começa com uma pergunta fundamental: como uma guerra se transforma em um fenômeno que redefine a humanidade? Como um conflito que parecia limitado à Europa nos anos 1930, evoluiu para uma crise global que arrastou nações inteiras, destruiu impérios, alterou a ciência, movimentou a economia mundial e deu forma ao planeta que conhecemos hoje? Esta é uma pergunta que exige mais do que datas e estatísticas. Exige compreender emoções, medos, ambições e as engrenagens ocultas que movem sociedades inteiras rumo ao caos. Antes de qualquer exército marchar, a Segunda Guerra já estava sendo preparada nas mentes de milhões de pessoas. Em cidades destruídas pela crise econômica, famílias tentavam sobreviver a um cotidiano feito de escassez, instabilidade e desesperança. Em um mundo traumatizado pela Primeira Guerra, jovens cresciam acreditando que os adultos tinham falhado, em discursos inflamados transmitidos por rádios recém-populares. Líderes autoritários prometiam restaurar a dignidade nacional, reconstruir impérios perdidos e devolver ao povo o orgulho de uma identidade ferida. A guerra, antes de ser travada nos campos de batalha, já havia começado na linguagem e na propaganda, nas ruas que carregavam feridas abertas e no espírito de nações inteiras. E foi dentro desse cenário de tensão crescente que surgiram agentes improváveis, pessoas que perceberam que a guerra não seria vencida apenas por exércitos, mas também por inteligência, coragem e inovação. Quando falamos de Segunda Guerra Mundial, pensamos imediatamente em homens marchando em direção ao fronte, em generais tomando decisões estratégicas e em chefes de Estado negociando alianças. No entanto, a história real vai muito além do que normalmente é contado. Há uma camada subterrânea dessa narrativa que poucos conhecem: a Guerra das Sombras. Nela, mulheres se infiltravam em redes clandestinas para transmitir informações vitais, sabotavam sistemas de transporte, desviavam recursos, camuflavam mensagens e muitas vezes organizavam sozinhas operações secretas de altíssimo risco. Ao mesmo tempo, cientistas e analistas trabalhavam dia e noite para decifrar códigos complexos, operar máquinas experimentais e construir tecnologias que iriam alterar de maneira definitiva a forma como o mundo se comunica, se organiza e se defende. Durante décadas, essa dimensão ficou praticamente invisível. A própria historiografia da Segunda Guerra tendia a exaltar grandes batalhas, estratégias militares e decisões políticas, deixando pouco espaço para personagens que não se encaixavam no papel tradicional de combatentes. Mas a verdade é que sem essas pessoas, sem essas mulheres da resistência, sem esses pioneiros da tecnologia e sem esses esforços que raramente entravam para os livros, o desfecho da guerra poderia ter sido completamente diferente. O eixo não foi derrotado apenas por força militar. Ele foi minado por dentro, corroído por redes clandestinas, enfraquecido por operações invisíveis e surpreendido por avanços tecnológicos que os líderes nazistas e militaristas japoneses nunca imaginaram enfrentar. E é justamente essa complexidade que torna a guerra tão fascinante. A Segunda Guerra Mundial não foi um único conflito, mas muitos conflitos simultâneos, alguns travados abertamente diante das câmeras da época, outros completamente ocultos, revelados apenas décadas depois. A Guerra dos Tanques e Aviões coexistia com a Guerra dos Códigos e da Espionagem, enquanto a Guerra dos Soldados coexistia com a Guerra das Pessoas que jamais pegaram em uma arma. Por isso, este documentário se dedica a explorar cada camada dessa história. Vamos voltar às origens do conflito para entender como um mundo em reconstrução se tornou terreno fértil para regimes totalitários que alimentaram ódio, expansionismo e violência. Vamos acompanhar o avanço do eixo, compreender como suas estratégias iniciais deram a impressão de uma força imbatível e observar como o mundo reagiu, muitas vezes tarde demais. Mas também vamos iluminar um território pouco explorado: o papel transformador das mulheres que atuaram nas sombras, arriscando tudo para garantir que suas nações tivessem uma chance de resistir.
Vamos revelar como redes clandestinas emergiram espontaneamente, movidas por pessoas que não aceitavam ser dominadas pela tirania, pela ocupação estrangeira ou pela violência do regime nazista. Além disso, vamos mergulhar na revolução tecnológica desencadeada pela guerra. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um campo de batalha físico, foi também um laboratório global de inovação. Foi nesse período que surgiram tecnologias de comunicação, criptografia, reconhecimento aéreo e computação, que influenciariam profundamente o século XXI. O entendimento moderno de algoritmos, inteligência artificial, segurança digital e até mesmo da própria era da informação tem raízes diretas nas descobertas e experimentos realizados durante o conflito. A guerra acelerou o desenvolvimento científico de maneira brutal e, ao mesmo tempo, abriu portas para um futuro que ninguém imaginava. Ao longo desta jornada, você vai descobrir histórias reais de coragem e dilemas morais, de escolhas impossíveis, de sacrifícios silenciosos e de personagens que desafiaram tudo aquilo que se esperava deles. Histórias que nos fazem questionar o que teríamos feito no lugar deles. Teríamos sido capazes de agir sob risco constante de morte? Teríamos tido a coragem de transmitir uma mensagem codificada, sabendo que a captura significava tortura? Teríamos conseguido trabalhar exaustivamente durante meses, sem reconhecimento, apenas para decifrar padrões escondidos em transmissões criptografadas do inimigo? Essas perguntas nos mostram que a Segunda Guerra Mundial continua sendo um espelho. Ela revela quem fomos, mas também quem poderíamos ser. Revela os extremos da brutalidade humana, mas também os extremos da coragem. Mostra como sociedades podem ser manipuladas por discursos sedutores, mas também como indivíduos, mesmo isolados, podem desafiar sistemas inteiros. Mostra como a ambição de poucos pode destruir milhões de vidas, mas também como a determinação de anônimos pode salvar o mundo. Este não é apenas um documentário sobre aliados e eixo. É um documentário sobre resistência em todas as suas formas, sobre tecnologia que transformou batalhas invisíveis, sobre mulheres que ousaram lutar em um tempo em que lutar parecia impossível, sobre como a história não é feita apenas por grandes líderes, mas por pessoas comuns que tomam decisões extraordinárias. A Segunda Guerra Mundial nos deixou cicatrizes profundas, mas também nos deixou lições indispensáveis. Neste documentário, vamos revisitar essas lições, não com distanciamento, mas com empatia. Vamos sentir a tensão da época, os medos, as escolhas, as incertezas. Vamos observar como a história se desdobrou, não de forma linear, mas como um emaranhado de decisões, acasos e atos de heroísmo. E ao final você poderá compreender a guerra não como um conjunto de batalhas, mas como um grande sistema em movimento. Um sistema humano, falho, complexo e imprevisível. Agora prepare-se para entrar em uma jornada que atravessa continentes, ideologias e segredos enterrados. Uma jornada que revela não apenas a face visível da guerra, mas também suas engrenagens ocultas. Uma jornada que nos lembra que, por trás de cada grande acontecimento, existem pessoas de carne e osso lutando contra o tempo, contra o medo e contra a história. A Segunda Guerra Mundial começa agora, mas desta vez, você vai enxergar tudo o que nunca foi contado. Para compreender como a Segunda Guerra Mundial se tornou o maior conflito da história humana, precisamos voltar às ruínas deixadas pela Primeira Guerra e mergulhar em um mundo marcado pela instabilidade, pelo ressentimento e por uma profunda sensação de injustiça. A guerra de 1914 a 1918 havia sido, até então, a mais devastadora que a humanidade já testemunhara. Milhões de mortos, impérios desmoronando, fronteiras redesenhadas às pressas e populações inteiras vivendo sob trauma coletivo. Mas, quando os líderes mundiais se reuniram para tentar reconstruir alguma forma de ordem internacional, cometeram erros que ecoariam por décadas. A Segunda Guerra não nasceu de um único evento, mas de uma série de decisões, tensões e circunstâncias que, acumuladas, prepararam silenciosamente o terreno para a explosão global de 1939. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, é frequentemente apontado como o ponto de partida para o futuro colapso. Embora tenha sido concebido como um instrumento para garantir a paz, ele acabou produzindo o efeito contrário. A Alemanha, derrotada e desarmada, foi submetida a punições financeiras e territoriais tão severas que sua economia praticamente implodiu. Ao mesmo tempo, o orgulho nacional alemão foi ferido profundamente. O país perdeu suas colônias, grande parte de seu território, e foi obrigado a aceitar a culpa exclusiva pela guerra. Décadas depois, muitos historiadores concordariam que as cláusulas do tratado semearam o ressentimento necessário para alimentar o discurso de líderes extremistas. Mas na época, poucos perceberam o tamanho da ferida emocional que estava sendo aberta. A Europa pós-Primeira Guerra não era um continente unificado,
e sim uma colcha de retalhos. Por toda parte surgiam novos países, novos conflitos étnicos, novas reivindicações territoriais. Impérios milenares haviam caído, mas o vazio de poder deixado por eles gerava tensão contínua. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em diversas nações que não tinham relações estáveis entre si. O Império Otomano foi desmontado, e as regiões antes controladas por ele passaram a ser administradas por grandes potências europeias, criando tensões que décadas mais tarde explodiriam em conflitos ainda maiores. A Rússia, devastada pela guerra, vivia a ascensão do comunismo, o que assustava profundamente o resto da Europa, especialmente as elites que temiam revoluções similares em seus próprios países. Enquanto isso, a Itália, apesar de ter lutado entre os vencedores, sentia-se traída. Promessas de ganhos territoriais feitas durante o conflito não foram cumpridas, e a população italiana vivia uma mistura de frustração, desemprego e instabilidade política. Esse cenário abriu espaço para o surgimento de líderes populistas que prometiam restaurar a glória italiana. Entre eles estava Benito Mussolini, que em 1922 chegaria ao poder com a promessa de revitalizar o país através de disciplina, ordem e expansão territorial. O Japão, por sua vez, acreditava estar sendo marginalizado pelas potências ocidentais. Apesar de ter participado da Primeira Guerra ao lado dos vencedores, sentia-se tratado como um parceiro de segunda classe. Ao mesmo tempo, sua população aumentava rapidamente e seus líderes buscavam novos territórios para garantir recursos naturais e influência política. A militarização japonesa crescia de forma acelerada, impulsionada por uma ideologia que misturava nacionalismo extremo, militarismo e uma crença quase mística no destino imperial do país. No centro de todas essas tensões, a Alemanha vivia sua própria crise existencial. A República de Weimar, criada após a queda do Kaiser, enfrentava dificuldades imensas para estabilizar o país. A hiperinflação dos anos 1920 transformou salários em poeira e economias de uma vida em papel sem valor. Pessoas carregavam cestas de notas para comprar um pão, enquanto empresários e comerciantes fechavam as portas diante de um cenário imprevisível. Em meio a essa crise econômica profunda, partidos extremistas começaram a ganhar força, prometendo soluções radicais para problemas igualmente radicais. É nesse contexto que surge Adolf Hitler, um veterano da Primeira Guerra frustrado com o destino de sua nação, e movido por uma ideologia que misturava nacionalismo exacerbado, racismo institucional e a convicção de que a Alemanha deveria retomar o lugar que acreditava merecer no mundo. Hitler não conquistou o poder da noite para o dia. Sua ascensão foi lenta, construída sobre discursos inflamados e a exploração inteligente da crise que assolava a população. Ele oferecia respostas simples para problemas complexos. E em tempos de desespero, promessas de grandeza costumam soar irresistíveis. A Grande Depressão, iniciada em 1929, agravou ainda mais a situação. O colapso do mercado financeiro global atingiu em cheio os países já fragilizados. Milhões de pessoas perderam empregos, bancos fecharam e empresas quebraram. Nos Estados Unidos, a crise provocou uma das piores recessões da história. Na Europa, os efeitos foram devastadores. A Alemanha foi uma das nações mais afetadas. E essa nova onda de caos econômico abriu caminho para que Hitler consolidasse sua posição como líder capaz de salvar o país. Ao mesmo tempo, o clima político mundial se transformava. Democracias lutavam para sobreviver em meio a crises econômicas e instabilidade social, enquanto regimes autoritários ganhavam força prometendo ordem, identidade nacional e prosperidade. A Itália, sob Mussolini, já havia demonstrado que era possível instalar uma ditadura moderna em pleno século XX. A União Soviética, sob o comando de Stalin, vivia um regime brutal e altamente centralizado, o que assustava profundamente as elites europeias e ajudava a normalizar, de certa forma, o crescimento de regimes de direita que se apresentavam como barreiras contra o comunismo. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 foi um divisor de águas. Ele assumiu o cargo de chanceler prometendo reerguer a Alemanha, mas rapidamente transformou o país em uma ditadura totalitária. Todas as instituições democráticas foram desmontadas, a imprensa foi silenciada, os opositores foram presos ou mortos, e a propaganda se tornou um instrumento poderoso para moldar a percepção pública. A educação passou a glorificar o Estado, a raça ariana e o militarismo. A economia foi reorganizada para sustentar um projeto expansionista. Era claro que Hitler não era apenas um político buscando estabilizar seu país. Ele era um líder com ambições territoriais extraordinárias.
À medida que a década de 1930 avançava, ficava evidente que a Alemanha estava se rearmando em ritmo acelerado, violando abertamente o Tratado de Versalhes. Inicialmente, as potências europeias tentaram ignorar ou minimizar a ameaça, acreditando que um novo conflito seria impossível tão pouco tempo depois da Primeira Guerra. A política de apaziguamento britânica, liderada por Neville Chamberlain, era baseada na ideia de que conceder algumas demandas territoriais à Alemanha evitaria uma guerra maior. Essa estratégia, no entanto, apenas fortaleceu Hitler, que interpretou a falta de resistência como sinal de fraqueza dos adversários. Enquanto isso, o Japão seguia seu próprio caminho rumo ao expansionismo. O país invadiu a Manchúria em 1931, desafiando a comunidade internacional. Em 1937, iniciou uma guerra brutal contra a China, marcada por massacres, violações de direitos humanos e uma campanha militar devastadora. O militarismo japonês estava enraizado na crença de que o país tinha o direito de dominar o leste asiático, expulsando as influências ocidentais e estabelecendo uma nova ordem imperial. A Itália também buscava ampliar seus domínios. Em 1935 invadiu a Etiópia, demonstrando que estava disposta a recorrer à força para expandir seu território. Esse movimento ajudou a consolidar a aliança entre Itália, Alemanha e Japão, uma união que ficaria conhecida como o Eixo. Embora cada nação tivesse seus próprios objetivos, compartilhavam a crença de que as democracias ocidentais estavam decadentes e incapazes de reagir. À medida que o eixo ganhava força, os países europeus se encontravam cada vez mais isolados e temerosos de um novo confronto armado. A França, apesar de possuir um grande exército, estava dividida politicamente e traumatizada pela guerra anterior. O Reino Unido tentava equilibrar diplomacia e preparação militar, mas enfrentava pressões internas para evitar um conflito aberto. A União Soviética, temendo tanto o avanço nazista quanto o cerco capitalista, tentava manter uma posição ambígua, negociando com ambos os lados enquanto fortalecia seu próprio exército. Em 1938, a anexação da Áustria pela Alemanha, conhecida como Anschluss, foi recebida com pouca resistência internacional. Hitler, convencido de que poderia avançar sem enfrentar oposição, voltou sua atenção para os Sudetos, região da Tchecoslováquia com população majoritariamente de língua alemã. O Acordo de Munique, que cedeu o território à Alemanha sem a participação do governo tcheco, foi o ápice da política de apaziguamento. Hitler, no entanto, não cumpriu suas promessas e no ano seguinte invadiu o restante da Tchecoslováquia. Com cada passo dado, a Europa ficava mais próxima do abismo. Em 1939 veio o golpe final, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. O acordo chocou o mundo, pois unia dois regimes ideologicamente opostos. Mas para Hitler e Stalin tratar-se de uma jogada estratégica, para a Alemanha significava poder atacar a Polônia sem temer uma guerra em duas frentes. Para a União Soviética, era uma oportunidade de ganhar tempo e recuperar forças enquanto se preparava para um inevitável confronto futuro com a Alemanha. Em setembro de 1939, quando a Alemanha finalmente invadiu a Polônia, o mundo percebeu que a guerra era inevitável. Mas para compreender por que esse momento foi tão explosivo, é preciso entender que nada começou ali. Aquela invasão foi apenas o estopim final de uma série complexa de eventos, ressentimentos acumulados, ambições descontroladas e falhas diplomáticas que se somaram ao longo de 2 décadas. A Segunda Guerra Mundial foi, em essência, o resultado de um mundo instável, dividido e incapaz de lidar com suas feridas. Era o início de um conflito que mudaria tudo, mas as raízes desse conflito estavam profundamente ligadas a um passado repleto de erros e ao crescimento de regimes que se alimentaram da fragilidade humana, dos medos coletivos e da promessa de grandeza. A guerra estava anunciada muito antes de o primeiro tiro ser disparado. Quando a Segunda Guerra Mundial irrompeu, o mundo testemunhou algo que nunca havia visto com tamanha escala e brutalidade. Um avanço militar que parecia impossível de deter. A Alemanha de Adolf Hitler, alimentada por uma máquina de propaganda infalível e por uma estrutura militar moderna e agressiva, lançou-se sobre a Europa com uma velocidade impressionante. A estratégia alemã, conhecida como Blitzkrieg, combinava tanques velozes, infantaria mecanizada e apoio aéreo preciso. Essa combinação formava um ataque tão coordenado e devastador que muitos países simplesmente não tiveram tempo de reagir. A Blitzkrieg não era apenas uma tática, era uma demonstração de como o pensamento militar tradicional havia se tornado ultrapassado diante das armas e tecnologias do século XX. Enquanto os exércitos europeus ainda pensavam em trincheiras e defensivas fichas como as lições herdadas da Primeira Guerra, a Alemanha já operava com mobilidade, extrema comunicação moderna e uma doutrina construída para quebrar o inimigo antes que ele entendesse o que estava acontecendo. O primeiro grande alvo dessa ofensiva avassaladora foi a Polônia, invadida em setembro de 1939. A resistência polonesa foi corajosa, mas completamente superada. A Luftwaffe dominou os céus,
destruindo estradas, ferrovias e centros de comunicação, enquanto os tanques alemães avançavam quase sem encontrar oposição eficaz. A Polônia foi dividida, com a União Soviética ocupando a parte oriental, conforme acordado secretamente no pacto entre Stalin e Hitler. Esse evento inicial serviu como prenúncio do que o eixo pretendia fazer: conquistar territórios com brutalidade, rapidez e eficiência, sempre se aproveitando da surpresa e da desunião dos adversários. Enquanto isso, a comunidade internacional assistia atônita, tentando entender se aquele conflito seria contido ou se tornaria a tempestade global que muitos temiam. A expansão continuou, e em pouco tempo a Europa Ocidental se tornou o novo alvo. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega. A Dinamarca caiu praticamente sem lutar, tamanha era a superioridade alemã e a impossibilidade de resistência eficaz. Já a Noruega tentou reagir, auxiliada pelo Reino Unido. Mas a coordenação alemã e sua capacidade de controlar pontos estratégicos rapidamente tornaram a defesa impossível. A queda da Noruega deu à Alemanha acesso ao Mar do Norte e às rotas de minério de ferro essencial para sua indústria bélica. Cada ofensiva tinha um propósito político, econômico ou estratégico claro. Nada era improvisado. Hitler sabia que a velocidade era sua maior arma. Se conquistasse territórios antes que as potências ocidentais se reorganizassem, teria a vantagem definitiva. O ataque seguinte contra a França chocou o mundo. Todos esperavam que a França, uma das maiores potências militares da Europa, resistisse por meses ou até anos. Mas o que ocorreu foi o colapso mais rápido e humilhante da história francesa moderna. Os franceses confiavam na linha Maginot, um sistema de fortificações sofisticado que defendia a fronteira com a Alemanha. Mas a doutrina francesa não considerava que os alemães atravessariam as densas florestas das Ardenas com tanques, um erro fatal. Em poucas semanas, os alemães contornaram as fortificações, cercaram os exércitos aliados e dividiram as forças francesas. Paris caiu em junho de 1940 e a França foi dividida entre a zona ocupada e o regime colaboracionista de Vichy. A derrota francesa deixou o Reino Unido sozinho contra o eixo na Europa Ocidental. O avanço alemão não era apenas militar e era psicológico. O terror se espalhava antes mesmo dos tanques chegarem. A propaganda nazista trabalhava para transmitir a sensação de inevitabilidade, como se resistir à Alemanha fosse inútil. Muitos governos capitulavam rapidamente, acreditando que prolongar a guerra apenas aumentaria o sofrimento de sua população. Hitler manipulava essa percepção com precisão. Cada vitória fortalecia a imagem de invencibilidade do Reich, atraindo apoiadores e intimidando rivais. A guerra se tornava cada vez mais uma disputa pela narrativa, pelo medo e pela velocidade com que os acontecimentos se sucediam. Enquanto a Alemanha avançava pelo continente, a Itália fascista de Benito Mussolini também buscava seu lugar na nova ordem mundial. Embora militarmente inferior, Mussolini desejava um império próprio e acreditava que a aliança com Hitler lhe permitiria realizar suas ambições. Em 1940, a Itália entrou oficialmente na guerra, tentando aproveitar o enfraquecimento europeu para expandir seu domínio no Mediterrâneo e no norte da África. A campanha italiana, porém, foi marcada por erros estratégicos, subestimação do inimigo e falhas logísticas. A invasão da Grécia, por exemplo, foi um desastre que obrigou a Alemanha a intervir, atrasando operações alemãs mais importantes, como a futura invasão da União Soviética. Ainda assim, a presença italiana ampliava o alcance territorial do eixo e complicava os esforços aliados. Outro membro crucial do eixo era o Japão Imperial, que seguia sua própria expansão agressiva na Ásia. Antes mesmo do início da guerra na Europa, o Japão já estava em conflito com a China, buscando consolidar sua influência no continente e garantir recursos naturais essenciais. A visão japonesa de um novo império asiático era fundamentada na ideia de que o Japão deveria liderar a Ásia contra as potências ocidentais. Essa expansão agressiva atraiu a atenção dos Estados Unidos, que começaram a impor sanções econômicas ao Japão. A resposta japonesa foi redobrar seus esforços militares, embora estivesse geograficamente distante da Europa. O Japão compartilhava com a Alemanha e a Itália a mesma ambição expansionista e a mesma lógica totalitária: conquistar primeiro, negociar depois. Com esses três regimes avançando simultaneamente, o eixo parecia imparável. A máquina militar alemã dominava a Europa continental. A Itália tentava expandir sua influência no Mediterrâneo e na África. E o Japão controlava vastas regiões da Ásia Oriental. Cada vitória reforçava a narrativa de que o fascismo e o militarismo eram as forças dominantes do século XX. Era um mundo que se tornava cada dia mais perigoso e mais hostil à liberdade. Muitos países neutros temiam ser os próximos alvos. A pressão psicológica era tão intensa quanto a militar. Na Europa ocupada, a vida mudava drasticamente. O controle alemão era imposto com brutalidade, e qualquer sinal de resistência era tratado como ameaça direta ao Reich.
No entanto, apesar da sensação de invencibilidade alemã, sementes de resistência começaram a surgir. Homens e mulheres comuns formaram grupos clandestinos que organizavam sabotagens, redes de espionagem e ações de apoio aos aliados. Mas nesse estágio da guerra, essas iniciativas eram pequenas diante do colosso militar que dominava o continente. A resistência europeia ainda era uma chama frágil em meio a um vendaval devastador. O Reino Unido, isolado, tornou-se o último bastião contra o eixo na Europa Ocidental. O país se preparou para uma possível invasão, e a Batalha da Graber-Terra tornou-se a primeira grande derrota da Alemanha na guerra. A Luftwaffe tentou destruir a Royal Air Force para abrir caminho para um ataque terrestre, mas os britânicos resistiram de forma heróica. Esse momento foi decisivo. Pela primeira vez, o avanço do eixo foi detido. A resistência britânica mostrou que a Alemanha não era invencível e deu esperança aos países ocupados. Mesmo assim, Hitler manteve sua confiança e voltou sua atenção para o leste. Seu alvo final era a União Soviética. Ele acreditava que derrotar Stalin seria relativamente rápido, baseado na suposta inferioridade das tropas soviéticas e na surpresa estratégica, mas essa decisão abriria uma nova fase da guerra, uma fase que mudaria tudo. A Operação Barbarossa, como seria chamada a invasão soviética, acabaria sendo o erro estratégico mais fatal de Hitler. Porém, antes desse desdobramento, o avanço do eixo parecia a realização de um pesadelo global. 3 regimes autoritários, tecnologicamente equipados, violentos e ambiciosos, expandiam seus impérios com uma eficiência que o mundo livre não conseguia acompanhar. O domínio territorial obtido nesses primeiros anos foi tão grande que, por um breve momento, o eixo controlou mais da metade da massa continental da Eurásia. A geografia parecia ter se inclinado a seu favor. Em um planeta onde comunicação, logística e transporte eram desafios colossais, essa vantagem territorial era quase incontestável. Contudo, a extensão também trazia seus próprios perigos. Manter e administrar territórios tão vastos exigia recursos quase ilimitados. As linhas de suprimento se alongavam demais. O inimigo não estava derrotado. Estava apenas esperando o momento certo para contra-atacar. Essa primeira fase da guerra revelou não apenas o poder destrutivo do eixo, mas também suas limitações estruturais. A velocidade que inicialmente lhes garantiu vantagem se tornaria um fardo quando o conflito se estendesse. O que começou como um avanço fulminante se transformaria em uma guerra prolongada, que nenhuma das potências do eixo havia planejado enfrentar. A arrogância estratégica, os cálculos equivocados e o desprezo pelas capacidades dos aliados criariam, gradualmente, as rachaduras que levariam ao declínio. Mas naquele momento inicial, quando cidades caíam uma após a outra, quando fronteiras eram redesenhadas em questão de dias, o mundo assistia a um fenômeno aparentemente irresistível. O avanço do eixo não era apenas militar, era a manifestação de uma ideologia que buscava remodelar o século XX à sua imagem. Uma ideologia que acreditava que o poder deveria ser absoluto, que as nações eram maleáveis pela força, e que o futuro pertencia a quem tivesse a coragem ou a brutalidade de tomá-lo pela guerra. A ascensão do eixo parecia inevitável. A rapidez com que a Alemanha conquistou metade da Europa, o avanço japonês pela Ásia e as investidas italianas no Mediterrâneo criaram a sensação global de que as potências totalitárias moldariam o futuro. No entanto, no momento em que o domínio do eixo parecia consolidado, uma força silenciosa começou a se formar: a reorganização dos aliados. Esta transformação não se deu de maneira instantânea. Ela surgiu de erros, improvisos, debates intensos e decisões desesperadas, mas gradualmente foi ganhando forma até se tornar uma aliança capaz não apenas de resistir, mas de inverter o rumo da guerra. A resposta dos aliados começou com algo simples, porém fundamental: compreender que o mundo havia mudado e que a sobrevivência exigia uma nova maneira de lutar, comunicar e produzir. Era o início de um esforço global sem precedentes. A primeira grande mudança ocorreu no Reino Unido. Após a queda da França, a nação britânica encontrou-se sozinha na Europa contra o poder militar mais avançado do continente. A situação era crítica. A Alemanha controlava portos estratégicos, rotas marítimas e grande parte das linhas férreas europeias. E mesmo assim, o Reino Unido recusou a se render. Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, tornou-se a voz da resistência. Suas palavras inspiravam coragem, mas sua liderança foi muito além dos discursos. Churchill compreendeu que a guerra moderna dependia tanto de estratégia quanto de moral. Era necessário transformar o medo coletivo em determinação e a hesitação política em ação calculada. Sob sua liderança, o país se reorganizou com velocidade impressionante. A Batalha da Graber-Terra foi o primeiro grande teste dessa transformação. A Luftwaffe acreditava que poderia destruir a Royal Air Force e abrir caminho para uma futura invasão. Mas a resposta britânica surpreendeu o mundo. Radar, criptografia, coordenação centralizada e uma força aérea menor, porém extremamente resiliente,
formaram o núcleo da resistência. Os britânicos, mesmo diante da devastação, recusaram-se a ceder o controle do espaço aéreo. A vitória britânica não apenas impediu a invasão alemã, como provou que o eixo não era invencível. Essa vitória deu ao mundo um alívio momentâneo e aos aliados um novo parâmetro de esperança. Mostrou que, com estratégia e organização, era possível enfrentar a máquina de guerra nazista. Enquanto o Reino Unido resistia, os Estados Unidos observavam atentamente, embora oficialmente neutros, já desempenhava um papel fundamental na retaguarda. A indústria americana, mesmo antes de entrar na guerra, operava como o grande berço da produção aliada. O programa Lend-Lease, aprovado em março de 1941, começou a enviar armas, veículos, alimentos e materiais essenciais para a Grã-Bretanha e outros países em risco. Essa iniciativa transformou a economia americana em uma arsenal da democracia. Como definiu Franklin D. Roosevelt, era uma aposta estratégica. Fortalecer quem lutava contra o eixo sem se comprometer diretamente com um combate. Contudo, essa neutralidade não duraria para sempre. Do outro lado do mundo, o Japão avançava com força implacável sobre a Ásia. O controle de territórios como Manchúria e partes da China não era apenas uma ambição imperial, era uma estratégia para garantir acesso a petróleo, borracha e outros recursos vitais. À medida que os Estados Unidos impunham sanções, o Japão se sentia encurralado. O quartel-general japonês chegou à conclusão de que uma guerra contra os americanos era inevitável. Isso culminou no ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, um episódio que alterou completamente o curso da guerra. A destruição da frota americana do Pacífico provocou a entrada dos Estados Unidos no conflito, e com isso o equilíbrio de forças mudou de forma irreversível. A entrada americana não foi apenas militar, foi industrial, tecnológica e logística. Os Estados Unidos possuíam a maior capacidade produtiva do mundo. Com a mobilização total, fábricas de automóveis passaram a fabricar tanques. Estaleiros multiplicaram navios em ritmo nunca visto. Mulheres entraram em massa para o mercado de trabalho, garantindo que a produção não cessasse. Em poucos meses, os Estados Unidos se tornaram a força econômica que sustentaria a luta contra o eixo. Essa capacidade produtiva monumental significava que o eixo, mesmo com seus avanços iniciais, agora enfrentava rivais com recursos praticamente ilimitados. Já na União Soviética, o impacto da guerra foi brutal. A Operação Barbarossa, lançada pela Alemanha em junho de 1941, atingiu o território soviético como um furacão. A velocidade do ataque surpreendeu o Exército Vermelho. Cidades inteiras foram devastadas e milhões de soldados foram mortos ou capturados nas primeiras semanas. Stalin, inicialmente paralisado pelo choque, percebeu cedo que esta não seria uma guerra comum. Seria uma luta pela sobrevivência nacional. O povo soviético foi convocado a uma mobilização total. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas para o leste, longe do alcance alemão. Trabalhadores, cientistas, engenheiros e civis realizaram o que muitos consideraram impossível. Reconstruíram a capacidade industrial soviética em tempo recorde. A Batalha de Moscou, no inverno de 1941, marcou o primeiro grande fracasso da Wehrmacht em solo soviético. Apesar de suas perdas devastadoras, o Exército Vermelho resistiu, e a chegada do inverno, menos aliada à extensão das linhas de suprimento alemãs, travou o avanço nazista. A resistência soviética mudou a percepção global sobre a guerra, demonstrou que a Alemanha poderia ser detida em sua expansão, e mais importante, que a União Soviética lutaria até o último recurso pela defesa de seu território. Com o Reino Unido resistindo, os Estados Unidos mobilizando sua indústria e a União Soviética sobrevivendo ao impacto inicial da invasão, os aliados começaram a se articular. Não era uma aliança natural. Havia desconfiança mútua, divergências ideológicas e rivalidades históricas, mas a ameaça comum era maior do que qualquer diferença política. A coordenação entre eles exigiu reuniões, acordos e, sobretudo, compreensão estratégica. Cada país tinha pontos fortes e fracos. A chave seria integrá-los. O Pacífico se tornou um dos principais focos de confronto. As forças americanas, após Pearl Harbor, reorganizaram-se. Estrategistas como Chester Nimitz e Douglas MacArthur definiram campanhas audaciosas para conter e, posteriormente, expulsar o Japão de seu recém-formado império. A Batalha de Midway, em 1942, tornou-se um divisor de águas. Em uma impressionante vitória naval, os americanos afundaram 4 porta-aviões japoneses, diminuindo drasticamente a capacidade ofensiva do Japão. Foi a primeira grande virada no Pacífico, indicando que a superioridade japonesa não duraria para sempre. Enquanto isso, na África, outra etapa da reação aliada ganhava forma. A campanha no deserto, marcada pelo duelo entre Owen Rommel e Bernard Montgomery, tornou-se um jogo estratégico crucial. A vitória britânica em El Alamein, 1942,
marcou a primeira derrota significativa das forças terrestres alemãs. Essa vitória foi essencial, pois garantiu o controle aliado do Egito e do Canal de Suez, rotas vitais para a comunicação e o suprimento britânico. Além disso, impediu que o eixo avançasse para os campos petrolíferos do Oriente Médio, que poderiam alterar decisivamente o curso da guerra. A partir de 1943, os aliados começaram a planejar uma ofensiva ainda maior: invadir a Europa ocupada. Para isso era necessário primeiro derrotar a Itália. A invasão da Sicília e posteriormente da Península Italiana colocou o eixo em uma situação delicada. Mussolini foi deposto, e o país dividiu-se entre forças colaboracionistas ao norte e tropas aliadas ao sul. A campanha italiana foi difícil, marcada por combates em montanhas e cidades fortificadas, mas cumpriu seu propósito estratégico: enfraquecer a Itália e forçar a Alemanha a desviar tropas de outras frentes. Ao longo desse processo, os aliados investiram fortemente em comunicações, espionagem e criptografia. A quebra dos códigos alemães pela equipe de Bletchley Park, incluindo o trabalho de Alan Turing, alterou profundamente as operações militares. Saber antecipadamente os movimentos do eixo permitiu aos aliados organizar contra-ataques mais eficientes e planejar ações com precisão inédita. Essa guerra invisível, feita em salas fechadas por matemáticos, linguistas e especialistas, foi tão importante quanto as batalhas travadas nos campos de combate. A vitória nos códigos permitiu prever ataques submarinos, movimentações terrestres e planos aéreos, salvando inúmeras vidas e dando aos aliados uma vantagem consistente. No leste europeu, o ponto decisivo foi a Batalha de Stalingrado. A cidade, às margens do Vaga tornou-se o símbolo máximo da resistência soviética. A luta nas ruínas urbanas era brutal, marcada por combates corpo a corpo, fome, frio e destruição inimaginável. Mas a determinação soviética prevaleceu. Em fevereiro de 1943, o 6º Exército Alemão se rendeu. Essa derrota foi um golpe mortal no moral alemão. A partir daí, o Exército Vermelho iniciou uma série de ofensivas que empurrariam gradualmente os nazistas de volta ao oeste. A coordenação dos aliados tornou-se mais visível na preparação para o dia das reuniões entre Churchill, Roosevelt e Stalin. Estabeleceram a estratégia que culminaria na invasão da Normandia. O objetivo era claro: abrir uma nova frente na Europa Ocidental para dividir as forças alemãs e acelerar a derrota do eixo. O sucesso dessa operação dependia de logística, sigilo e cooperação absoluta entre as nações aliadas. Quando o desembarque ocorreu, em junho de 1944, ficou evidente que a resposta dos aliados havia atingido maturidade. Era uma demonstração global de força, planejamento e unidade. Essa reorganização mundial, no entanto, não pode ser vista apenas através das grandes decisões políticas e militares. Ela envolveu também sacrifícios individuais, populações inteiras trabalhando em fábricas, cientistas desenvolvendo novas tecnologias, mulheres assumindo funções que antes lhes eram negadas, e sociedades inteiras reorganizando-se para o esforço bélico. A resposta dos aliados foi total: econômica, cultural, tecnológica e militar. Era mais do que uma aliança, era uma união global contra a tirania. Quando o mundo parecia estar completamente submetido à sombra crescente das potências do eixo, uma transformação profunda começou a ocorrer. A guerra, que inicialmente fora moldada pela velocidade das conquistas alemãs, pelo avanço implacável do Japão e pelas pretensões de Mussolini, passou a sofrer mudanças estruturais. A virada não foi resultado de um único acontecimento, mas da combinação de erros estratégicos, desgaste logístico, excesso de confiança e da força crescente dos aliados. O declínio do eixo é uma das passagens mais dramáticas da história humana. Ele não se deu de maneira súbita. Foi um processo lento, marcado por tensões internas, insistência em decisões equivocadas e a incapacidade de lidar com a realidade de uma guerra prolongada. Ao observar essa fase do conflito, compreendemos como impérios aparentemente invencíveis podem ruir por dentro, mesmo antes que o inimigo os derrube por fora. A Alemanha, que no início da guerra parecia possuir uma máquina militar perfeita, começou a enfrentar dificuldades já em 1941, embora muitos dos efeitos só fossem percebidos anos depois. A Operação Barbarossa, planejada para ser uma vitória rápida contra a União Soviética, tornou-se um erro estratégico colossal. Hitler subestimou a resistência soviética, superestimou a capacidade de seu próprio exército e ignorou as lições da história, que há séculos mostravam um perigo de invadir o vasto território russo. As distâncias imensas, a falta de estradas adequadas, o clima extremo e a determinação soviética transformaram a campanha em um pesadelo logístico. A Wehrmacht, que havia avançado rapidamente no início, encontrou-se
presa em uma guerra de desgaste para a qual não estava preparada. A Alemanha não possuía os recursos industriais e humanos necessários para manter uma campanha tão extensa. E ao insistir nesse caminho, Hitler comprometeu a própria capacidade militar do país. No Pacífico, o Japão enfrentava desafios semelhantes. Apesar de suas vitórias iniciais contra os Estados Unidos, o Reino Unido e outras potências coloniais, os japoneses enfrentavam um obstáculo que se tornaria intransponível: sua própria limitação industrial. O Japão era completamente dependente de importações para manter sua máquina de guerra. A ideia de assegurar recursos através de conquistas territoriais gerou inicialmente resultados, mas esses mesmos territórios exigiam ocupação permanente, administração, transporte e defesa. Enquanto isso, os americanos reorganizavam sua produção a uma velocidade assombrosa. O Japão, mesmo lutando com bravura e tática, não poderia acompanhar o ritmo industrial dos Estados Unidos. A diferença entre a capacidade produtiva japonesa e a americana era tão grande que, à medida que os meses passavam, a derrota se tornava apenas uma questão de tempo. A Itália, por sua vez, representava o elo mais fraco do eixo. Mussolini possuía ambições grandiosas, mas não tinha nem os recursos nem a estrutura militar para sustentá-las. Suas campanhas na África e nos Balcãs foram marcadas por falhas estratégicas, má coordenação e equipamentos inferiores. A Alemanha frequentemente precisava enviar tropas para auxiliar o exército italiano, desviando forças que poderiam ser usadas em outras frentes. Quando os aliados invadiram a Sicília e avançaram para o continente, o regime fascista italiano colapsou. Mussolini foi destituído, preso e posteriormente resgatado pelos alemães, mas sua influência política estava destruída. A Itália dividiu-se entre norte e sul, mergulhada em caos e resistência interna. Para a Alemanha, isso significou mais uma frente de batalha para sustentar. No leste europeu, a União Soviética iniciou uma série de contraofensivas que mudaram completamente o curso da guerra. A Batalha de Stalingrado, que resultou na rendição do 6º Exército Alemão, foi apenas o começo. Os soviéticos entenderam que a Alemanha estava se desgastando e que com recursos crescentes poderiam empurrar os nazistas de volta cada vez mais. A Operação Bagration, em 1944, foi um esmagador golpe que destruiu grande parte do grupo de exército centro-alemão. Essa vitória abriu caminho para o avanço soviético rumo ao oeste e colocou pressão imensa sobre as forças do eixo em toda a Europa. A Alemanha, lutando agora em múltiplas frentes, não conseguia mais reorganizar suas tropas de maneira eficaz. Seu exército estava exausto, suas reservas diminuíam e suas linhas de suprimento eram constantemente atacadas. Outro fator que contribuiu para o declínio do eixo foi a insistência de Hitler em se envolver diretamente nas decisões militares. Ele interferia em operações estratégicas com base em convicções pessoais e desprezava conselhos generais experientes. Essa postura resultou em uma série de catástrofes. A insistência em não permitir recuos estratégicos levou à destruição de tropas inteiras cercadas pelo inimigo. Ordens baseadas em ideologia e não em realidade, prejudicaram severamente o desempenho militar alemão. Enquanto isso, os aliados aprimoravam cada vez mais suas operações conjuntas, combinando forças aéreas, navais e terrestres em ações precisas. A guerra aérea também desempenhou papel crucial no declínio do eixo. A campanha de bombardeio estratégico dos aliados atingiu cidades alemãs, fábricas e centros logísticos, causando enormes perdas materiais. Embora alguns questionem a eficácia desses bombardeios em termos militares, é inegável que eles desorganizaram a indústria alemã, dificultando a produção de armas e o transporte de suprimentos. As cidades industriais como Hamburgo e Essen foram severamente afetadas. A Alemanha tentava desesperadamente substituir fábricas destruídas, mas sua capacidade de adaptação era limitada. A escassez de combustível tornou-se um problema crítico, especialmente após os aliados atacarem sistematicamente as instalações petroquímicas e refinarias. A Luftwaffe, que dominava os céus nos primeiros anos da guerra, agora enfrentava um inimigo numericamente superior, melhor equipado e abastecido por uma indústria praticamente inesgotável. No Pacífico, os avanços americanos começaram a acelerar. A estratégia do salto de ilhas, que consistia em atacar pontos estratégicos e isolar guarnições japonesas, mostrou-se extremamente eficaz. Batalhas como Guadalcanal, Saipan, Iwo Odaima e Okinawa revelaram a tenacidade dos japoneses, mas também expuseram sua incapacidade de substituir perdas. A destruição progressiva da marinha japonesa, especialmente de seus porte-aviões e pilotos experientes, corroeu suas chances de vitória. À medida que a marinha americana avançava, o Japão se via encurralado. Bombardeios intensos sobre Tóquio e outras cidades japonesas destruíram grande parte das áreas urbanas. A guerra que o Japão havia iniciado para expandir seu domínio agora ameaçava devastar o próprio território nacional. Enquanto isso, dentro da Alemanha,
O moral começava a ruir. A população, que antes celebrava as vitórias rápidas, agora enfrentava escassez de alimentos, destruição de cidades e a perspectiva de derrota iminente. A propaganda nazista tentava manter o espírito nacional, mas a realidade das bombas aliadas, dos soldados mortos e da economia paralisada tornava cada vez mais difícil convencer o povo de que a vitória era possível. A resistência interna começou a crescer. Grupos como a Rosa Branca, formados por jovens universitários, tentaram alertar a população sobre os crimes do regime. Oficiais militares, percebendo a situação desesperadora, organizaram conspirações, como o atentado de 20 de julho de 1944 para eliminar Hitler e negociar a paz. O fracasso dessas iniciativas selou o destino da Alemanha. Hitler, cada vez mais isolado, recusava-se a aceitar qualquer solução que não fosse a vitória total, uma condição que já não existia. Na frente ocidental, os aliados preparavam o golpe final. A Operação Overlord em junho de 1944 marcou a retomada da Europa Ocidental. Após os desembarques na Normandia, as forças aliadas avançaram por França, Bélgica e Holanda. A libertação de Paris em agosto de 1944 tornou-se um símbolo do desmoronamento do poder alemão. Os nazistas tentaram uma última ofensiva nas Ardenas, mas foram derrotados. Esse fracasso derradeiro mostrou ao mundo que o eixo estava condenado. A Alemanha, agora pressionada por dois lados, não tinha mais como se defender. No início de 1945, o colapso era inevitável. Os soviéticos avançavam pelo leste, capturando Varsóvia, Budapeste e finalmente chegando às portas de Berlim. No oeste, americanos, britânicos, canadenses e forças de diversas nações marchavam rumo ao coração da Alemanha. A resistência alemã tornou-se cada vez mais simbólica, marcada por comandos desesperados de Hitler e pela fidelidade fanática de alguns grupos da SS. Mas o destino já estava selado. Em abril de 1945, com Berlim cercada, Hitler refugiou-se em seu bunker e tirou a própria vida. Dias depois, a Alemanha assinou sua rendição incondicional. Enquanto isso, no Pacífico, o Japão continuava a lutar, mesmo diante da realidade inegável da derrota iminente. A determinação japonesa era alimentada por uma ideologia que valorizava o sacrifício extremo em nome do imperador. Os aliados enfrentaram resistência feroz em batalhas como Okinawa, que resultou em perdas devastadoras. A ideia de uma invasão ao território japonês parecia um pesadelo logístico e humano. Para encerrar o conflito rapidamente e evitar ainda mais mortes, os Estados Unidos tomaram uma decisão que transformaria a história: o uso da bomba atômica. Em agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. O impacto psicológico e físico dessas bombas, somado à declaração de guerra da União Soviética contra o Japão, levou o país à rendição. O declínio do eixo, portanto, não foi apenas a história de derrotas militares. Foi um colapso estrutural, político e moral. A máquina de guerra alemã ruiu sob o peso de seus próprios excessos e erros. O Japão, apesar de sua disciplina e coragem, não conseguiu competir com a capacidade industrial dos Estados Unidos. A Itália, desorganizada desde o início, foi incapaz de sustentar suas ambições fascistas. O eixo foi derrotado não apenas pelos inimigos externos, mas pela soma de suas escolhas internas. Ao observar esse capítulo da guerra, percebemos como a arrogância, o desprezo pela realidade e a insistência em estratégias insustentáveis podem condenar até mesmo os exércitos mais temidos. A queda do eixo é acima do tudo uma lição sobre os limites do poder quando ele se afasta da razão e do equilíbrio. É o fim de um dos períodos mais sombrios da humanidade, mas também o início de reflexões profundas sobre o futuro do mundo. A Segunda Guerra Mundial não foi travada apenas nas trincheiras, nos céus ou nos oceanos. Ela também se desenrolou nas sombras, em escritórios apertados, escondidos, atrás de fachadas comuns, em becos estreitos de cidades, ocupadas em códigos cifrados, em rádios clandestinos, em agentes disfarçados, e em homens e mulheres que arriscaram tudo para manipular informação, interceptar mensagens, enganar inimigos e antecipar movimentos militares. Esta dimensão invisível do conflito, a guerra das inteligências, moldou de forma decisiva o rumo dos acontecimentos. Ao contrário das batalhas declaradas, estes confrontos eram silenciosos, fragmentados e travados por pessoas desconhecidas, muitas vezes esquecidas pelos livros de história, mas cuja contribuição foi tão vital quanto a de exércitos inteiros. A máquina de espionagem da época assumiu proporções inéditas. Na Grã-Bretanha, surgiu o MI6 e posteriormente a SOE, menos executiva de operações especiais, menos criada com o único propósito incendiar a Europa. Do outro lado, a Alemanha organizava sua Oper e a temida SD sob o comando de Reinhard Heydrich.
A União Soviética alimentava uma rede poderosa de espiões internos e infiltrados no Ocidente, enquanto os Estados Unidos consolidavam o OSS. Precursor da CIA, esses órgãos não apenas coletavam informações, mas orquestravam sabotagens, ataques clandestinos, resgates improváveis e jogos complexos de desinformação. A guerra secreta tornou-se tão estratégica quanto a guerra direta. Em alguns casos, era até mais importante porque fornecia a base sobre a qual os generais planejavam e ajustavam suas decisões. Entre as histórias mais emblemáticas dessa era está o esforço britânico em Bletchley Park para decifrar a máquina de criptografia alemã, conhecida como Enigma. Considerada inviolável pelos nazistas, ela embaralhava mensagens num nível aparentemente impossível de ser revertido. Porém, matemáticos brilhantes como Alan Turing e uma equipe enorme de analistas trabalharam incansavelmente para quebrar o sistema de códigos. O processo exigia lógica, criatividade e intuição. Eles precisavam prever o que os operadores alemães poderiam ter escrito originalmente, analisar padrões, cruzar dados e testar hipóteses diariamente. Quando finalmente desenvolveram as máquinas capazes de decifrar as mensagens com rapidez, o impacto foi colossal. As potências aliadas passaram a antecipar manobras inimigas, identificar rotas de submarinos, mapear ataques aéreos e contrapor movimentos em terra com eficiência quase cirúrgica. Muitos historiadores afirmam que esse feito reduziu a duração da guerra em aproximadamente 2 anos. Mas o sucesso de Bletchley Park não foi apenas técnico. Ele dependia também da habilidade de esconder do inimigo o quão profundamente suas comunicações estavam comprometidas. Era necessário agir seletivamente, permitindo que alguns ataques acontecessem para manter os alemães despreocupados e evitar que percebessem a falha. Esse equilíbrio moralmente complexo mostra um dos aspectos mais difíceis da guerra secreta. A informação é uma arma poderosa, mas só funciona se for usada com estratégia, frieza e disciplina. O conhecimento absoluto não é útil se o inimigo descobrir que você o possui. Enquanto isso, do outro lado da Europa, a Alemanha tentava expandir suas próprias redes de espionagem, embora nem sempre com a mesma eficiência. A Abwehr, originalmente liderada por Wilhelm Canaris, era considerada um órgão ambíguo, com membros que muitas vezes tinham visões críticas sobre o regime nazista. Paradoxalmente, essa divisão interna prejudicava a coerência de suas operações. Mesmo assim, agentes alemães se infiltraram em diversos países, enviaram informações estratégicas e planejaram sabotagens. Porém, um dos maiores problemas enfrentados pela Abwehr foi o sistema de contra-inteligência britânico conhecido como Double Cross. Ao capturar espiões alemães e transformá-los em agentes duplos, os britânicos criaram uma rede inteira de desinformação cuidadosamente orquestrada. Esses agentes transmitiam aos alemães apenas aquilo que Londres queria que fosse acreditado, influenciando decisões de alto escalão no comando nazista. Esse jogo de manipulação atingiu seu auge durante a preparação para o dia D. Antes da invasão da Normandia, os aliados montaram a Operação Fortitude, um plano monumental de enganação que envolvia exércitos falsos, tanques infláveis, rádios fictícios, mensagens plantadas e agentes duplos perfeitamente coordenados. O objetivo era convencer os alemães de que o desembarque seria realizado em Paz de Calais, e não na Normandia. Para isso, personagens como o agente duplo Garbo desempenharam um papel crítico. Ele enviou relatórios tão convincentes, tão confiáveis, que mesmo quando o desembarque real aconteceu, o alto comando alemão acreditou que aquilo era apenas uma distração e manteve divisões inteiras longe do fronte. Essa confusão deu aos aliados a brecha exata de que precisavam para estabelecer uma cabeça de ponte sólida e avançar pelo continente. Mas não eram apenas agentes treinados que compunham a guerra na sombra. Em vários países ocupados, civis comuns tornaram-se peças fundamentais de resistência e inteligência clandestina. Na França, Noruega, Polônia, Grécia e Holanda, redes de informação surgiram de maneira espontânea, alimentadas pela indignação e pela vontade de lutar. Criavam rotas de fuga para pilotos abatidos, escondiam soldados aliados, relatavam movimentações de tropas e sabiam operar rádios improvisados sob risco de morte instantânea. Na Noruega, por exemplo, um grupo de resistentes sabotou a produção de água pesada em Vemork, um componente crucial para o programa nuclear alemão. O impacto dessa operação atrasou significativamente os avanços nazistas nesse campo. Esses civis muitas vezes agiam sem reconhecimento, sem apoio e sem treinamento formal, guiados apenas pela coragem e pela consciência da gravidade do momento histórico. A espionagem soviética também teve papel determinante. Redes como a chamada Orquestra Vermelha espalharam informações pelo continente europeu, identificando segredos militares da Alemanha e relançando dados valiosos a Moscou. Essa rede, que operava principalmente na Bélgica, na França e na Suíça, enfrentou perseguição implacável da Gestapo, resultando na morte ou captura de centenas de colaboradores. Absurd conseguiu transmitir dados críticos sobre movimentações militares
e sobre os planos de invasão da União Soviética. Embora Stalin tenha inicialmente ignorado muitos desses alertas, o esforço desses agentes foi essencial para compreender o alcance da estratégia alemã. Fora da Europa, a guerra de inteligência também se intensificava no Pacífico. Os Estados Unidos focaram em decifrar códigos japoneses e monitorar comunicações navais inimigas. O código JN-25, utilizado pela Marinha japonesa, foi gradualmente decifrado, permitindo que informações cruciais emergissem no momento certo. Graças a isso, os Estados Unidos descobriram que os japoneses planejavam atacar Midway. Em resposta, armaram uma emboscada precisa e devastadora, que virou o rumo do conflito no Pacífico. Sem esse trabalho de decodificação, a batalha teria sido uma aposta muito mais arriscada. Outro aspecto fascinante da Guerra Secreta foi o papel das mulheres. Muitas vezes ignoradas pelas narrativas tradicionais, elas foram peças fundamentais no esforço de inteligência. Participaram de Bletchley Park em grande número, operaram rádios clandestinos, atuaram como mensageiras de resistência, infiltraram-se em territórios ocupados e realizaram missões quase suicidas. Heroínas como Nancy Wake, também conhecida como Rato Branco, desempenharam papéis extraordinários. Ela se destacou na resistência francesa, liderou operações armadas e escapou inúmeras vezes de cercos alemães. A coragem dessas mulheres redefiniu para sempre a percepção sobre participação feminina em conflitos globais. No entanto, o mundo da espionagem não era glamouroso nem limpo. Ele envolvia dilemas éticos profundos, traições, manipulações psicológicas e perdas brutais. Agentes infiltrados viviam sob constante risco de captura, tortura e execução. Muitos jamais voltaram. Outros retornaram transformados por experiências impossíveis de narrar. A guerra secreta exigia frieza e habilidade para mentir, enganar e manipular. Não existia espaço para erros, porque qualquer deslize podia custar vidas em massa. Ao observar a complexidade dessa rede global de espionagem, fica evidente que a Segunda Guerra Mundial foi sustentada por muito mais do que batalhas convencionais. Sem a inteligência britânica, a antecipação dos planos japoneses e as operações clandestinas de resistência, os aliados talvez tivessem encontrado um caminho bem mais difícil, talvez até insustentável, durante os anos mais sombrios da guerra. A vantagem informacional tornou-se o elo que compensou inferioridades numéricas em vários momentos, diminuindo surpresas e aumentando a capacidade de resposta. O legado dessa guerra secreta é profundo. Após 1945, muitos desses órgãos de inteligência cresceram e influenciaram a geopolítica global durante a Guerra Fria, e além dela, as tecnologias de codificação se tornaram mais complexas, os métodos de espionagem mais sofisticados e as técnicas de desinformação evoluíram a partir de lições aprendidas naquele período. A era da espionagem moderna nasceu ali, nos corredores silenciosos de Bletchley Park, nas rádios clandestinas da França ocupada, nos códigos quebrados do Pacífico e nas decisões frias tomadas em escritórios de inteligência espalhados pelo mundo. A Guerra Secreta não apenas complementou o conflito convencional, ela o moldou. Sem os agentes anônimos, os decodificadores silenciosos, os resistentes em becos escuros e os estrategistas invisíveis, a história teria sido completamente diferente. E por trás de cada pequena vitória clandestina, havia pessoas que, mesmo operando no anonimato, influenciaram o destino de nações inteiras. A resistência europeia durante a Segunda Guerra Mundial foi um fenômeno vasto, complexo e profundamente humano. Ela não surgiu de um único comando central, nem de ideologias uniformes, tampouco nasceu completamente formada. Em vez disso, brotou de forma quase orgânica nas ruas, nos vilarejos, nas florestas, nos porões e nos corações de homens e mulheres que, diante da opressão nazista e fascista, recusaram-se a aceitar a ordem imposta. Essa recusa, muitas vezes silenciosa no início, transformou-se rapidamente em ações coordenadas, sabotagens, redes de espionagem, resgates clandestinos e batalhas campais. A resistência foi a materialização de um instinto humano profundo, o de lutar quando a liberdade desaparece. Nos primeiros meses de ocupação, em países como França, Noruega, Bélgica, Polônia e Grécia, a reação da população era marcada mais por perplexidade do que por iniciativa organizada. Exércitos inteiros haviam sido derrotados em semanas e a máquina militar alemã parecia invencível. Mas com o tempo, à medida que o regime ocupante mostrava sua face mais brutal, confiscos, deportações, trabalho forçado, repressão constante, pequenas chamas de rebeldia começaram a aparecer. Em Paris, surgiram grupos que distribuíam panfletos. Na Noruega, professores se recusavam a ensinar a doutrina nazista nas escolas. Na Polônia, estudantes criavam redes de comunicação clandestina. Cada ato, por menor que fosse, ganhava peso simbólico e transformava a SEI em um convite silencioso para outros se unirem. À medida que os meses avançaram,
Essas iniciativas isoladas se uniram em movimentos mais coerentes, muitas vezes financiados ou coordenados por governos no exílio ou por agências de inteligência dos aliados. Na França, por exemplo, formaram-se diversos grupos, as Forças Francesas do Interior FF1, Movimento de Libertação Nacional e as redes gaullistas. Embora inicialmente fragmentados por divergências políticas comunistas, liberais, monarquistas, republicanos, todos compartilhavam o mesmo objetivo final: expulsar o ocupante. E essa pluralidade foi justamente o que deu força ao movimento francês. A resistência se tornava uma força social, e não apenas militar. Na Noruega, os resistentes ganharam reconhecimento mundial com a famosa sabotagem da água pesada, um esforço decisivo que impediu os nazistas de avançar no projeto nuclear. Um pequeno grupo de homens cruzou montanhas cobertas de gelo, enfrentou temperaturas impossíveis e arriscou a própria vida para destruir a fábrica em Vemork. Aquela operação, realizada com precisão quase cirúrgica, mostrou ao mundo que mesmo um país pequeno e parcialmente ocupado podia influenciar diretamente o curso da guerra. E também demonstrou algo ainda mais importante: a resistência não era apenas militar, era moral. Na Polônia, esse espírito atingiu proporções extraordinárias. Nenhuma outra nação europeia organizou um movimento de resistência tão complexo, tão abrangente e tão ativo quanto os poloneses. A chamada Armia Krajowa, ou Exército Nacional, formou um estado clandestino inteiro, com parlamento secreto, tribunais próprios, escolas subterrâneas e até uma imprensa alternativa. Eles criaram uma rede capaz de recolher e transmitir informações vitais aos aliados, incluindo relatórios sobre os campos de extermínio nazistas. Foi também na Polônia que ocorreu a revolta do Gueto de Varsóvia, um dos atos mais emblemáticos de resistência humana na história moderna. Cercados, famintos, sem apoio externo, homens e mulheres judeus decidiram enfrentar os nazistas armados com poucos rifles, coquetéis Molotov improvisados e uma determinação desesperada. Eles sabiam que jamais venceriam, mas lutaram porque não aceitaram morrer em silêncio. Na Grécia, o movimento de resistência partiu não apenas de idealistas urbanos, mas das próprias comunidades rurais e montanhosas. O país, dividido entre alemães, italianos e búlgaros, tornou-se solo fértil para guerrilhas. Os Elas e os Idis formaram os dois maiores grupos partisans, conduzindo sabotagens constantes contra a infraestrutura nazista, destruindo linhas ferroviárias, emboscando comboios e coordenando ataques em regiões remotas. A geografia grega montanhosa, irregular e cheia de trilhas escondidas beneficiava essa luta assimétrica. À noite, as montanhas lembravam um tabuleiro vivo de pequenos focos de resistência, cada um movido por bravura e pela convicção de que aquele sacrifício tinha sentido. Na Iugoslávia, a resistência ganhou um caráter ainda mais singular e violento. Liderada por Josip Broz Tito, a guerrilha iugoslava tornou-se um dos movimentos mais eficazes de toda a Europa. Milhares de homens e mulheres se uniram aos partisans, formando um exército de combate real e formal capaz de enfrentar divisões alemãs de maneira surpreendentemente organizada. Tito conseguiu unificar diferentes grupos étnicos e políticos sob um mesmo comando, algo quase inacreditável dada a complexidade social da região. As operações dos partisans forçaram os alemães a desviar tropas que poderiam estar lutando no fronte oriental, contribuindo diretamente para o enfraquecimento da máquina militar nazista. Outro aspecto crucial desse período foi o papel das mulheres na resistência. Em todos os países ocupados, elas desempenharam funções vitais. Como não despertavam a mesma suspeita que homens jovens, tornaram-se essenciais no transporte de documentos, armas e mensagens. Algumas atuaram como espiãs infiltradas em quartéis alemães. Outras comandaram células inteiras de guerrilha. Na França, mulheres compunham uma parte significativa das redes de comunicação clandestina. Em países como a Grécia e a Iugoslávia, lutaram armadas lado a lado com os homens. A resistência feminina não foi apenas suporte, foi liderança, combate e sacrifício. Mas não se pode falar desse tema sem mencionar os perigos brutais envolvidos. A Gestapo e outras forças de ocupação desenvolveram métodos altamente eficientes para desmantelar redes clandestinas. Raids noturnos, interrogatórios violentos, torturas psicológicas e ameaças às famílias eram práticas constantes. Muitos resistentes foram executados publicamente como forma de intimidação. Outros desapareceram em campos de concentração. A vida na resistência era acima do tudo, uma vida de risco permanente. Qualquer ruído inesperado podia significar a chegada de patrulhas. Qualquer rosto desconhecido podia ser um informante. Ninguém estava realmente seguro. A paranoia era inevitável, mas também necessária para a sobrevivência. Apesar disso, a resistência cresceu constantemente. E um de seus maiores trunfos foi a capacidade de sabotar a máquina logística nazista. Linhas férreas destruídas, trilhos desmontados, pontes explodidas, fábricas incendiadas, cabos telefônicos cortados. Cada sabotagem, mesmo pequena,
somava-se ao desgaste geral do esforço de guerra alemão. A Alemanha contava com transporte rápido e eficiente para manter seus exércitos em múltiplas frentes. A resistência, consciente disso, atacava justamente essa estrutura vital. Sabotar um trem cheio de munição podia atrasar um avanço por dias. Destruir uma ponte obrigava o inimigo a redirecionar tropas inteiras. Em um conflito global, tempo é tão valioso quanto armamento. Outro elemento decisivo foi o auxílio aos aliados. Redes de fuga se tornaram essenciais para resgatar pilotos abatidos, soldados perdidos e agentes infiltrados. Na Bélgica e na Holanda, surgiram rotas completas que levavam fugitivos através de fazendas, casas seguras e fronteiras até alcançar a Espanha ou a Suíça. Cada passagem bem-sucedida dependia da colaboração de dezenas de pessoas, todas arriscando suas vidas. Além disso, muitos resistentes transmitiam informações constantes sobre movimentações de tropas, fábricas, depósitos de combustível e construções estratégicas, como rampas de lançamento de foguetes V1 e V2. No momento mais crítico da guerra, a preparação para o dia D, os movimentos de resistência desempenharam um papel fundamental. Eles atacaram a infraestrutura ferroviária da França ocupada com tamanha intensidade que, quando os aliados desembarcaram, o exército alemão enfrentava grande dificuldade para deslocar reforços rapidamente. Ferrovias destruídas, trilhos arrancados e estações sabotadas retardaram a resposta alemã. Em diversos pontos, guerrilheiros travaram combates diretos contra guarnições nazistas, impedindo que chegassem à Normandia. Essa colaboração indireta mais vital facilitou o avanço aliado e acelerou a libertação do território francês. Entretanto, as histórias da resistência não são compostas apenas de heroísmo. Há também tragédias profundas, traições internas e conflitos políticos que se prolongaram após o fim da guerra. Em vários países, a resistência divide-se em facções ideológicas, especialmente entre grupos comunistas e não comunistas. Essas divisões influenciaram o pós-guerra, muitas vezes gerando tensões que duraram décadas. Na Grécia, por exemplo, os conflitos entre grupos de resistência contribuíram diretamente para a guerra civil que explodiu pouco depois da derrota nazista. Essa é uma demonstração clara de que a resistência, apesar de unida contra um inimigo comum, não era homogênea em seus ideais de futuro, mas independentemente das ideologias, a resistência transformou a noção de guerra. Ela mostrou que um povo, mesmo sob ocupação militar, não pode ser completamente dominado se mantiver viva a vontade de resistir. Mostrou também que a força não está apenas em exércitos treinados, mas na determinação de indivíduos comuns que, diante de injustiças extremas, escolhem colocar a vida em risco por algo maior que eles mesmos. A resistência europeia não apenas combateu uma invasão, ela preservou a dignidade humana em um dos períodos mais sombrios da história moderna. Ao final da guerra, muitos desses resistentes retornaram ao anonimato. Alguns foram celebrados como heróis nacionais, outros jamais foram reconhecidos. Muitos carregaram traumas profundos, resultados de anos de tensão, violência e perdas. No entanto, o impacto de suas ações permanece inscrito na história. Sem eles, a vitória dos aliados teria sido muito mais difícil, talvez até impossível. A resistência não venceu batalhas gigantes, mas venceu guerras invisíveis. Noites do medo, operações clandestinas e sabotagens precisas que, somadas, enfraqueceram um império militar aparentemente invencível. A resistência europeia foi acima do tudo, um testemunho da resiliência humana. Não importa quão poderoso seja o opressor, sempre haverá aqueles que se levantam nas sombras para desafiar a tirania. E foi graças a essas sombras, a esses atos clandestinos, arriscados e silenciosos, que a luz pôde retornar à Europa. A queda do eixo durante a Segunda Guerra Mundial não foi um evento repentino nem resultado de um único erro estratégico. Foi o desmoronamento gradual de um edifício construído com ambição desmedida, expansionismo agressivo e violência sistemática. Ao longo dos anos de conflito, fissuras começaram a aparecer na estrutura militar e política dos regimes nazista, fascista e militarista japonês, até que, por fim, o colapso se tornou inevitável. Para compreender plenamente esse processo, é necessário voltar aos momentos em que as potências do eixo ainda pareciam invencíveis. Porque a grande ironia da guerra é que muitas vezes, quanto mais forte um império parece, mais frágil ele realmente é. No início dos anos 1940, as vitórias da Alemanha davam a impressão de que a Europa estava condenada a viver sob o domínio nazista por décadas. A França havia caído em semanas, a Polônia fora esmagada, os Países Baixos dominados rapidamente e as forças britânicas expulsas do continente na dramática evacuação de Dunkerque. A Luftwaffe bombardeava Londres sem piedade, enquanto a máquina de guerra alemã se movia pela Europa com uma confiança quase absoluta. A Itália, embora militarmente menos competente, expandia-se na África e no Mediterrâneo, enquanto o Japão avançava pelo Pacífico, conquistando territórios imensos.
Para observadores externos, parecia que a ordem mundial estava prestes a ser redefinida. Mas por trás dessa imagem de invencibilidade, havia uma série de erros estratégicos, decisões impulsivas e problemas logísticos que, somados, selariam o destino do eixo quando Hitler decidiu invadir a União Soviética em 1941. Muitos generais alemães perceberam que a guerra havia assumido uma dimensão que o país não poderia sustentar. A Operação Barbarossa começou com um sucesso esmagador, destruindo grande parte do exército soviético em poucos meses. Mas o território soviético era vasto demais, a resistência era feroz demais. E o inverno chegou antes que os alemães tomassem Moscou. A Peste d'Olha, a Alemanha ficou presa em uma guerra de desgaste, enfrentando inimigos cada vez mais fortes enquanto seus próprios recursos diminuíam rapidamente. O ataque japonês a Pearl Harbor no mesmo ano foi outro erro estratégico monumental. Em vez de enfraquecer os Estados Unidos, consolidou a determinação americana e acelerou sua entrada total no conflito. A partir de então, o eixo enfrentava não apenas a União Soviética e o Império Britânico, mas também a maior potência industrial do mundo. A guerra assumiu dimensões globais impossíveis de administrar com eficiência. O eixo começou a perder o controle das frentes simultaneamente e a ilusão de invencibilidade foi desaparecendo. À medida que as forças alemãs eram empurradas para trás no leste, uma série de batalhas decisivas começou a redefinir a guerra. Stalingrado tornou-se um símbolo monumental do declínio nazista. O cerco da cidade foi brutal, e a luta casa a casa transformou o conflito em uma carnificina prolongada. Quando o exército alemão finalmente capitulou, ficou claro que o mito da superioridade militar alemã havia sido esmagado. A Peste d'Olha, o Exército Vermelho iniciou uma contraofensiva devastadora que empurraria as tropas nazistas por milhares de quilômetros, atravessando a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polônia e a própria Alemanha. Cada avanço soviético significava não apenas uma vitória militar, mas também a libertação de territórios que haviam sofrido uma das ocupações mais violentas da história moderna. Enquanto o fronte oriental se transformava no maior teatro de guerra terrestre já visto, o fronte ocidental se preparava para seu momento decisivo. Em 1944, os aliados compostos por britânicos, americanos, canadenses e outras forças organizaram a maior invasão anfíbia da história. O Dia D, a Normandia, se tornou o palco de um evento que mudaria o curso da guerra para sempre. Nas primeiras horas do desembarque, milhares de soldados enfrentaram metralhadoras, minas e obstáculos construídos para impedir qualquer avanço. As praias, especialmente Omaha, tornaram-se símbolos do sacrifício humano envolvido na libertação da Europa, mas o desembarque foi bem sucedido. Depois da Normandia, os aliados avançaram em direção à França ocupada, libertando Paris em agosto de 1944. A partir desse ponto, a Alemanha estava sendo esmagada por dois lados, os soviéticos pressionando pelo leste e os ocidentais pelo oeste. Enquanto isso, a Itália experimentava a queda do fascismo. Mussolini foi deposto, e o país mergulhou em uma guerra civil entre forças PR aliados e tropas leais aos alemães. A campanha italiana foi longa, desgastante e marcada por batalhas brutais como Monte Cassino. Ali, monges milenares, civis e soldados foram vítimas de um confronto em um terreno montanhoso quase impossível de conquistar. Mas aos poucos, as forças aliadas avançaram, expulsando os alemães e encerrando definitivamente o regime fascista. A execução de Mussolini e o fim de seu governo foram símbolos poderosos da derrocada ideológica do eixo. Enquanto isso, no fronte do Pacífico, o Japão enfrentava uma realidade igualmente devastadora. Embora tivesse conquistado vastos territórios no início da guerra, sua capacidade de sustentar tais expansões era limitada. Os Estados Unidos iniciaram a estratégia de salto de ilhas, avançando progressivamente em direção ao arquipélago japonês. Batalhas como Guadalcanal, Saipan e Iwo Jima e Okinawa mostraram ao mundo a ferocidade da defesa japonesa, marcada por resistência fanática, ataques suicidas e estratégias de desgaste. Cada ilha conquistada custava milhares de vidas. E a cada derrota, o Japão perdia recursos, soldados e a esperança de reverter o curso da guerra. No interior da Alemanha, a situação também se deteriorava rapidamente. As cidades estavam sendo bombardeadas de maneira quase constante. Colunas intermináveis de refugiados atravessavam estradas destruídas. A escassez de alimentos e combustíveis transformava o cotidiano em um cenário de desespero. A propaganda nazista tentava manter a moral, mas muitos sabiam que o colapso era apenas uma questão de tempo. O fanatismo do regime, no entanto, impedia qualquer rendição. Hitler insistia em lutar até o último homem, mesmo quando tudo estava perdido. Em abril de 1945, as tropas soviéticas chegaram a Berlim. A batalha pela capital do Reich foi uma das mais intensas da história. Ruas foram transformadas em trincheiras improvisadas, prédios inteiros foram disputados centímetro por centímetro. Dentro do bunker subterrâneo,
Hitler percebeu que sua visão de um império de 1000 anos havia se transformado em ruínas. Em seus últimos dias, cercado por oficiais exaustos, ministros desesperados e a inevitabilidade da derrota, ele optou pelo suicídio. Horas depois, o comando alemão começou a se desintegrar. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional. A guerra na Europa finalmente havia terminado, mas o conflito global ainda não estava encerrado. No Pacífico, o Japão continuava lutando com a mesma determinação desesperada que o caracterizara desde o início da guerra. Para os Estados Unidos, ficar presos em uma invasão terrestre ao Japão significaria milhões de mortes, dada a resistência suicida observada nas últimas batalhas. Foi nesse contexto que o presidente Harry Truman tomou uma decisão que mudaria a história do mundo. Em agosto de 1945, 2 bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A destruição foi instantânea e inimaginável. O impacto psicológico, político e humanitário daquelas explosões abalou o planeta. Em 15 de agosto, o Japão anunciou sua rendição. Em setembro, assinou formalmente os termos. A Segunda Guerra Mundial havia chegado ao fim. A queda do eixo marcou não apenas o fim de um conflito devastador, mas também o colapso de ideologias que pregavam supremacia racial, controle totalitário e expansão militar como forma de progresso. As consequências foram enormes. A Alemanha foi dividida, a Itália passou por reformas profundas e o Japão iniciou um processo de democratização sob supervisão americana. A Europa estava em ruínas. Milhões de deslocados buscavam suas famílias. Os campos de extermínio foram revelados ao mundo em toda a sua tragédia. A humanidade viu, pela primeira vez, a dimensão completa do horror produzido por regimes que haviam prometido grandeza, mas entregaram destruição. Após a guerra, começou uma nova era. As potências vitoriosas reorganizaram o cenário político internacional. Surgiram novas alianças e o mundo entrou rapidamente em outra tensão global, a Guerra Fria. Mas apesar das mudanças geopolíticas e das rivalidades subsequentes, uma verdade permaneceu clara. A queda do eixo não foi apenas uma vitória militar, e sim, uma vitória moral conquistada por milhões de vidas sacrificadas para impedir que a tirania triunfasse. Em um mundo que muda rápido demais, onde cada nova ideia nasce com prazo de validade curto, o conceito de legado ganhou um peso quase espiritual. Quando falamos em legado e impacto moderno, falamos sobre a força silenciosa que permanece depois que tudo parece ter terminado. É a sombra que continua se movendo mesmo quando a pessoa já não está mais presente. É aquilo que transforma uma história comum em algo que ecoa de geração em geração, como se fosse parte de uma memória coletiva que ninguém lembra exatamente quando começou. O legado moderno não é construído por grandes monumentos ou gestos épicos, mas por atos contínuos. Pequenos traços de presença que influenciam mentes, comportamentos e sonhos. Ele é tecido nas decisões sutis, nos riscos que alguém escolhe enfrentar e no modo como esse alguém reorganiza o mundo ao seu redor, sem sequer perceber. Quando observamos a trajetória de figuras que deixaram marcas profundas, percebemos que o verdadeiro impacto raramente nasce da intenção explícita de ser lembrado, mas da busca obstinada por algo que faça sentido, algo que conecte, algo que o cuie. E nesse processo, mesmo sem querer, elas imprimem um rastro que se torna referência. Não porque pediram, mas porque ninguém conseguiu ignorar. O impacto moderno é moldado por um fenômeno curioso. Vivemos numa era em que tudo é rapidamente registrado, mas quase nada é verdadeiramente absorvido. É como se o mundo inteiro estivesse sempre olhando para todos os lados ao mesmo tempo, mas sem enxergar nada profundamente. Nesse cenário, o legado se transforma em um ato de resistência, uma forma de permanecer sólido num mar de distrações. Quando uma história sobrevive, quando uma atitude inspira, quando uma visão remexe dentro das pessoas com uma força inexplicável, estamos diante de algo que rompe o ruído. E essa ruptura por si só é um impacto. Não se trata apenas de influenciar pessoas, mas de alterar a forma como elas interpretam a realidade, como passam a medir sua própria coragem, seus próprios limites. O impacto moderno nasce quando alguém, pela forma como viveu ou pelo que enfrentou, se torna uma espécie de espelho incômodo. Olhando para aquela história, o indivíduo comum percebe aquilo que também poderia ser aquilo que teme, aquilo que evita, aquilo que deseja. Esse espelho emocional é muitas vezes o coração do legado. À medida que avançamos para novas eras, o conceito de legado passa a dialogar com tecnologia, velocidade e transformação cultural. A presença digital amplia tudo, até mesmo o silêncio. Pessoas que antes seriam esquecidas pela distância, pela falta de registros ou pelo limite das narrativas locais, hoje podem atravessar fronteiras invisíveis e tocar desconhecidos do outro lado do mundo. A internet criou uma espécie de imortalidade fragmentada. Pedaços de histórias que permanecem acessíveis, replicáveis, reinterpretáveis. Mas essa imortalidade não garante impacto. Ela apenas abre a possibilidade. O impacto real depende da profundidade,
não da exposição. Depende de quão fundo a história mergulha nas emoções humanas essenciais. Medo, culpa, coragem, culpa, redenção, dor, esperança. E é justamente quando uma narrativa mexe nesses elementos fundamentais que ela se transforma em algo que resiste ao desgaste do tempo. Nesse sentido, o legado moderno é mais psicológico do que histórico, mais emocional do que factual. Ele vive no modo como uma história força o mundo a sentir algo que não queria sentir e pensar algo que não queria pensar. Quando analisamos figuras marcantes do passado e do presente, percebemos que o impacto duradouro nasce de uma combinação entre vulnerabilidade e força. Não é apenas o que elas conquistaram que gera impacto, mas o que elas suportaram. O sofrimento se tornou de certa forma uma linguagem universal, algo que ultrapassa culturas, fronteiras e gerações. Quando uma pessoa enfrenta algo devastador e ainda assim consegue deixar um rastro de coragem, o mundo presta atenção. E esse rastro, mesmo que não tenha sido planejado, se transforma em uma espécie de código emocional seguido por outros. Assim, o legado moderno não está só nas vitórias, mas nos fracassos superados, nos erros que ensinaram, nas cicatrizes que se transformaram em mapas para quem veio depois. São essas histórias que moldam imaginários, que despertam reflexões, que provocam transformações silenciosas nas vidas de milhares. Por isso, o impacto moderno é também um convite. Ele chama cada pessoa a revisitar sua própria dor, sua própria trajetória, e encontrar sentidos que antes pareciam invisíveis. O elemento mais fascinante do legado moderno é que ele não precisa ser grandioso para ser profundo. Em muitos casos, o impacto nasce de gestos aparentemente pequenos, mas que carregam uma densidade emocional gigantesca. Uma decisão tomada em silêncio, um limite imposto, uma coragem discreta, uma renúncia dolorosa, tudo isso pode se transformar em referência para alguém que nunca conhecemos. Há impactos que se manifestam sem alarde, como sementes que germinam lentamente até se tornarem árvores que oferecem sombra para pessoas que jamais saberão quem plantou. Esse tipo de legado mostra que o valor de uma história não depende do quanto ela se espalha, mas do quanto ela transforma. E quando falamos em impacto moderno, precisamos reconhecer que o mundo está cada vez mais sedento por narrativas que falem de verdade, que tragam profundidade num tempo em que quase tudo é superficial. Assim, o legado se torna um abrigo emocional, um ponto de firmeza num terreno escorregadio, algo que nos devolve a sensação de que ainda existe sentido em meio ao caos. É impossível falar de legado sem falar de tempo e de como o tempo julga, reinterpreta, destrói e reconstrói histórias. No presente, tudo parece urgente demais, intenso demais, rápido demais. Mas o verdadeiro legado não se deixa aprisionar pela pressa. Ele amadurece devagar, cresce nas entrelinhas, se fortalece nos silêncios. Muitas pessoas só se tornam verdadeiramente compreendidas décadas depois, quando a poeira das emoções se assenta e o mundo passa a enxergar aquilo que antes era invisível. O impacto moderno funciona assim. Ele é percebido de maneira fragmentada no presente, mas se consolida de forma integral no futuro. O tempo funciona como um filtro que remove o excesso, elimina o desnecessário e realça aquilo que realmente importava. Dessa forma, um legado pode ser mal interpretado enquanto a pessoa está viva, mas ganhar força depois que sua história é revisitada com mais maturidade. E isso mostra que o impacto não está no reconhecimento imediato, mas no valor profundo daquilo que foi vivido. A forma como as histórias são contadas também influencia profundamente o impacto que deixam. Uma narrativa bem construída não apenas registra fatos, ela revela sentidos, expõe conflitos, ilumina aspectos emocionais ocultos. Por isso, muitas vezes, o legado moderno não é criado pela história em si, mas pelo modo como ela é narrada. Uma boa narrativa transforma um acontecimento comum em algo extraordinário. Amplia nuances, destaca vulnerabilidades, cria conexões entre momentos aparentemente desconexos. Ela oferece ao público a oportunidade de se enxergar dentro daquela trajetória, de sentir como se estivesse vivendo aquilo, de carregar aquela experiência como se fosse sua. E quando isso acontece, a história deixa de ser apenas história e se transforma em impacto. Assim, a forma como registramos, interpretamos e compartilhamos narrativas é tão importante quanto os fatos que as originaram. O legado moderno, portanto, é tanto vivido quanto reconstruído pela maneira como é contado, mas existe um ponto crucial. Nenhum legado sobrevive se não houver identificação humana. É essa identificação que faz com que uma história deixe de ser apenas um registro distante e passe a ser algo pessoal. O público precisa se enxergar, ainda que parcialmente, nos conflitos, nas dores, nas escolhas da pessoa que deixou o legado. E essa identificação não nasce do perfeccionismo, mas da autenticidade. Pessoas reais conectam o mundo por meio de suas falhas, não de suas virtudes. Elas mostram que a imperfeição é o espaço onde todos se encontram,
onde todos reconhecem sua própria humanidade. Por isso, figuras que deixam impactos duradouros geralmente são aquelas que não escondem suas vulnerabilidades. Elas não se apresentam como heróis, mas como seres humanos que enfrentaram algo maior do que elas. E é justamente esse confronto, essa entrega, essa exposição da própria fragilidade que desperta admiração e cria impacto. É a prova de que, apesar das falhas, é possível construir algo que dure além do próprio tempo. O impacto moderno também pode ser visto na forma como uma história altera comportamentos coletivos, não apenas inspirando indivíduos, mas moldando tendências sociais, despertando discussões, reacendendo debates. Um legado forte tem a capacidade de reorganizar a percepção coletiva, de fazer o mundo repensar aquilo que considerava normal. Ele questiona estruturas, desafia crenças, expõe contradições, e essa capacidade de provocar reflexão coletiva é um dos grandes marcadores de impacto real. Não se trata apenas de emocionar, mas de provocar ação, mesmo que essa ação seja interna, silenciosa, individual. Muitas revoluções começam assim, com alguém que viveu algo tão profundo que o mundo ao redor não conseguiu ignorar. E à medida que essa história se espalha, ela se torna não apenas um relato, mas um ponto de inflexão, algo que altera a paisagem emocional e intelectual de uma época. Por fim, legado e impacto moderno são lembranças vivas. Eles evoluem, se modificam, são reinterpretados por cada pessoa que entra em contato com a história, e essa fluidez é parte essencial da força que carregam. Um legado não precisa ser estático para ser real. Ele pode mudar, se expandir, se adaptar. O importante é que continue sendo relevante, continue provocando algo no mundo, continue movendo pensamentos e comportamentos. Quando uma história resiste ao tempo, quando ela continua sendo lembrada, discutida e sentida, mesmo depois de tudo ter mudado, estamos diante de um legado verdadeiro. Não importa se nasceu de grandeza ou de dor, de coragem ou de fracasso. O impacto moderno é aquilo que permanece quando o resto desaparece. É a luz que continua acesa quando todas as outras se apagam. É o rastro emocional que atravessa gerações como se fosse indestrutível, porque não foi construído para impressionar, foi construído para significar. Ao chegarmos ao fim desta jornada, é impossível ignorar a sensação de que algo silencioso despertou dentro de cada um de nós. Conclusões não servem apenas para encerrar uma história, mas para reunir todos os fragmentos espalhados ao longo do caminho e revelar o desenho que eles formam. E quando olhamos para esse desenho com atenção, percebemos que ele fala sobre responsabilidade, sobre presença, sobre a consciência de que cada escolha deixa marcas. A conclusão aqui não é um ponto final, mas importa. É um momento em que você, que acompanhou cada detalhe, precisa decidir o que fará com tudo o que absorveu, porque conhecimento que não gera movimento vira peso morto. Vira uma peça esquecida numa gaveta emocional. E você não veio até aqui para acumular peso. Você veio para entender como transformar sua percepção em força, como transformar suas dúvidas em direção e como transformar sua própria história em algo que inspire, provoque e transforme. A verdadeira conclusão é perceber que você nunca esteve apenas observando uma narrativa externa. O tempo todo, você estava olhando para espelhos colocados diante de você. Cada conflito descrito, cada decisão analisada, cada queda e cada ascensão tocaram zonas íntimas. Despertaram pensamentos que talvez você evitasse. Reacenderam lembranças que preferia deixar adormecidas. É assim que histórias poderosas funcionam. Elas abrem portas internas que você nem lembrava que existiam. E agora que essas portas estão abertas, você não pode fingir que não viu o que viu. Não pode simplesmente voltar ao modo automático como se nada tivesse mudado. Concluir esta jornada significa assumir que existe uma versão sua esperando para ser vivida mais lúcida, mais ousada, mais consciente do próprio poder. E essa versão só chega quando você abandona velhas desculpas e escolhe agir. O primeiro passo dessa ação é aceitar que todo ser humano carrega dentro de si uma força que só desperta quando confrontada. Talvez você tenha sentido isso ao longo do vídeo, uma inquietação, um incômodo, uma sensação de que certas verdades finalmente encontraram nome. E quando isso acontece, existe apenas um caminho natural: transformar inquietação em movimento. Ação não precisa ser grandiosa, não precisa ser pública, não precisa ser perfeita. Ação é o simples ato de não permanecer o mesmo. É decidir que um padrão antigo não serve mais. É enxergar que você merece ser autor da própria história, e não apenas uma testemunha passiva de si mesmo. Concluir este capítulo significa reconhecer que você tem o direito e a responsabilidade de mudar. E mudança, no mundo real, exige coragem. Não a coragem glorificada que todos exibem nas redes sociais, mas aquela coragem crua, íntima, silenciosa, que acontece quando você encara o espelho sem filtros e pergunta: o que eu realmente estou evitando? Porque sempre existe algo que evitamos. Evitamos conversas difíceis, evitamos assumir nossos próprios desejos, evitamos encarar o fato de que muitas vezes
A vida que vivemos é menor do que a vida que poderíamos viver. A conclusão desta história te chama para romper essa barreira invisível, para enxergar que nada muda enquanto você se esconde de si mesmo. E que o impacto profundo só acontece quando você decide aparecer de verdade para o mundo e para você mesmo. E aqui entra a chamada à ação. Não permita que esta reflexão morra na superfície. Transforme o incômodo em hábito. Transforme o insight em disciplina. Transforme a inspiração em escolha diária. Comece hoje, enquanto sua mente ainda está quente, enquanto seu coração ainda está pulsando com aquilo que você sentiu aqui. Escolha um aspecto da sua vida que precisa de direção e dê o primeiro passo. Não pense em mudar tudo de uma vez. Pense em mudar o que você consegue sustentar. Pequenos movimentos criam grandes trajetórias quando são repetidos por tempo suficiente. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para isso mesmo que não perceba totalmente. A chamada à ação também é um convite para se conectar. Histórias se tornam mais fortes quando compartilhadas, reflexões se aprofundam quando discutidas, e transformações ganham raízes quando você se envolve com comunidades que têm o mesmo desejo de evolução. Por isso, este é o momento de participar ativamente. Deixe sua visão. Compartilhe o que sentiu. Traga suas experiências pergunte. Questione. Contribua. O espaço dos comentários se torna mais do que uma sessão, ele se torna um espelho coletivo. Um ponto de encontro entre pessoas que buscam clareza, força e consciência. E a sua participação pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para despertar. Se esta história te tocou, se ela abriu algum horizonte que antes parecia fechado, não deixe isso parado. Assine, acompanhe, volte aqui. Cada novo vídeo aprofunda o caminho, amplia a visão, destranca novas camadas da psicologia humana, dos mecanismos ocultos, das dinâmicas invisíveis que moldam nossas escolhas. Este canal é um espaço para homens que querem viver acordados, que querem enxergar além da superfície, que querem construir algo sólido em tempos líquidos. Então não se afaste agora. Continue caminhando comigo. Continue afiado, atento, lúcido, porque crescimento não acontece em saltos, acontece em continuidade. E para encerrar, mas não finalizar, lembre-se disso. Nada muda no mundo até que alguém decida mudar a si mesmo. E hoje, com tudo que você ouviu, você já sabe mais do que sabia antes. Já enxergou mais do que enxergava. Já sente mais do que sentia. A partir daqui, a responsabilidade é sua. A história continua. E agora você é parte dela. Saia deste vídeo com consciência, com intenção e com ação. O próximo passo é seu.